E aí, pessoal da Caras, como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Espero que sim. Eu sou a Rita Contarelli, vocês já me conhecem por aqui e conhecem ele mais ainda, né, gente? Daniel Boaventura, tudo bem? Oi, Rita, prazer estar aqui. Oi, pessoal. Eu quero te agradecer muito por ter tirado esse tempinho aqui pra conversar comigo. Sei que tem bastante coisa legal pra gente conversar. Eu que agradeço o espaço. A minha história com a Cara já tem muito tempo. Sim. E é um prazer estar de volta e poder falar das loucuras boas que estão por vir. Sim, com certeza. E aí, pra gente começar, eu queria falar da sua maior loucura no momento, que é o seu lançamento autoral. Que eu tenho, assim, várias perguntas pra fazer sobre o assunto, porque você já é muito conhecido pelos musicais, pelas novelas, por interpretar outras músicas de outros artistas, mas agora a gente tá conhecendo uma nova versão sua, que é o seu lado musical, mais autoral mesmo. Como que você decidiu seguir mais esse caminho? Por que agora? Me conta. Eu acho que a música meio que escolhe você, escolhe o momento. Durante a pandemia, na verdade, no início da pandemia, eu tive a oportunidade de saber da existência de um músico brasileiro radicado nos Estados Unidos, que é o Marcel Camargo, que ele é um excelente músico, um compositor e guitarrista do Michael Bublé. E tivemos um contato muito feliz e isso gerou esse bebê, exatamente, essa nossa colaboração gerou essa obra. E foi uma experiência muito bacana. E como foi na pandemia, eu preferi deixar lá naquele momento, não divulgar, esperar esse tempo passar, não sabia quanto tempo ia levar, né? Sim. Ainda estamos meio que um pouco no final, num resquício, ou talvez perene da pandemia, desse vírus, mas hoje em dia as coisas já pegaram o ritmo, já estão no ritmo quase normalizado. Então eu esperei chegar esse momento para lançar. E eu acho que o momento mais frutífero foi agora. Sim. Então, está sendo uma experiência muito bacana. A música é muito particular, mas trata de um tema geral, um tema genérico, que é o amor por alguém, o amor por querer ver alguém crescer, esperar o melhor para outra pessoa. E tem muito essa pegada, essa linguagem pop. Eu tenho uma forte influência de pop music, principalmente na década de 80, 70 e 80. E eu acho que a gente conseguiu colocar esse elemento pop nessa música. Claro, também com a participação do meu produtor musical, André Vasconcelos, e o Fabrício Matos, que já são meus parceiros de produção de DVD eu acho que há quase 8 anos. Caramba, muito Não, tempo. mais 9 anos. Vai fazer 10 anos. É uma vida, né? Ano que vem, isso, eles produziram comigo meu DVD que eu gravei no Rio, o que eu gravei na Cidade do México, e mais recentemente, em 2018, o que eu gravei em Moscou com a Filarmônica Russa. E outras músicas mais. Então, eu acho que juntando essas 8 mãos, nasceu essa música. E eu até queria entender assim um pouquinho, porque é uma composição sua, a música, né? E você sempre compôs? Foi uma coisa que você abriu mais espaço na pandemia mesmo? Sei lá, não sei, às vezes por conta do trabalho a gente não tem tanto tempo pra focar nessas coisas que a gente... de escrever e produzir músicas. Como que é o Daniel compositor? Assim? Muito pouco. É uma coisa que eu me sinto um crooner. Eu tive esse hábito, eu tenho esse exercício de exercer minha criatividade em músicas que já existem, tentar deixar o meu toque. De certa forma, essas músicas que eu reinterpreto são uma composição particular. Sim. Por mais que a linha melódica já exista, por eu ter ouvido muito jazz, eu tenho uma forte influência de jazz, e o músico de jazz, cada solo é uma composição in momentum, é uma composição no momento. Eu tenho esse sentimento improvisacional, mais voltado para a parte melódica. A parte de letra é realmente diferente, é realmente algo que eu pouco uso. Então esse vai ser uma coisa meio rara de acontecer, para dizer a verdade, muito rara. Nossa, eu fico pensando, né, que são verdadeiras obras de arte. É uma composição, uma música, em todos os sentidos possíveis. E eu amo escrever, mas escrever música... Você gosta de escrever? Já tentei muito, muito, muito. Meu sonho era ser escritora mesmo, de livro mesmo.
Mas escrever música ou, por exemplo, poesia é uma coisa à parte. E eu imagino que deve ser muito difícil, porque eu já tentei e não consegui. Mas eu acho que, segundo os teóricos, o importante é continuar escrevendo, é forçar, entendeu? O meu forte não é escrever. Eu gosto de ler, eu me interesso muito por história, inclusive, me interesso muito por não ficção. Mas o exercício da escrita, o exercício da leitura, mesmo que sejam 15 minutos por dia, com o passar do tempo, te traz uma dinâmica e um poder, não só poder de fala, mas o poder de racionalização, de argumentação e de criatividade maior. Então não desista, você é jovem, você é muito jovem. Não vou desistir mesmo. E a música, ela foi lançada agora no dia 31 e já deu tempo para o público escutar, para você sentir também como que foi o feedback do público. E me conta, como que tá sendo isso? Como é que eu posso te dizer? Eu ainda não... Eu confesso a você, assim como eu não gosto de ver minhas coisas no vídeo, eu não gosto eu gosto de ouvir o que eu canto ou o que eu interpreto sozinho, no particular. Não gosto muito de ouvir, mas o feedback que eu tenho, principalmente dos meus amigos mais chatos. A gente tem sempre aquele amigo que é crítico, cri-cri, e eu falo, olha, me dá opinião sincera, o que você acha. E assim... Todos têm sido, olha, Dani, sou obrigado a dizer, eu gostei. Eu acho que... Eu sou obrigada a dizer. Para a proposta, são muito chatos. Para a proposta que tá muito bacana, muito gostosa. Essa é a ideia de uma canção que você pode, a princípio, correlacionar com seu filho, com sua filha, de querer que ele ou ela cresçam num ambiente de amor, mas sem perder a noção do que é a vida e valorizando o indivíduo, né? Best part of the show, você é a melhor parte do show, você é você. Isso, acho que isso vai vai a favor de todos os conceitos. Por exemplo, se você quiser botar anti-bullying, por exemplo, o bullying é uma coisa que existe, é muito forte, e é você acreditar em si mesmo, porque no correr da vida sempre o meio social, as pessoas vão, ou por bem ou por mal, querer em muitas circunstâncias, fazer você questionar o seu valor. Com certeza. E te pôr a teste. Então, acho que uma das intenções dessa música, da letra, é justamente isso. Você é a melhor parte você é o protagonista da sua vida. Sim. Então, nesse sentido, eu acho muito positivo. Nossa, com certeza. E eu queria até te falar que, como público, eu escutei a música e a primeira coisa que eu pensei foi na minha filha, né? Ela é pequenininha. E eu pensei o quanto a música traz uma mensagem que eu gostaria que ela entendesse já, mesmo tão novinha, sabe? Porque é o tipo de coisa que você comentou mesmo. A gente, ao longo da vida, é colocado à prova o tempo inteiro e a gente tem que se manter firme ali. E no final, nós somos os protagonistas da nossa história, só nós vamos ser. E eu pensei muito na minha filha quando eu escutei a música. Isso, e além disso, quem é pai, você é mãe, quem é pai e mãe sabe que ter filho não é fácil. Tá? Apesar de ser uma coisa maravilhosa, linda, mas te gera automaticamente uma noção de responsabilidade, de preocupação, que depois você tem que dosar, porque também você não pode ser tão... como eu vou dizer, tão zeloso, infelizmente. Tem que tentar ser cool, tem que tentar... É difícil. Por mais que existam, sei lá, pseudo-cartilhas, é difícil ser pai, bicho. Eu ainda estou aprendendo e erro muito. Então, não tem como, a gente vai errar muito. Já fui o pai carente, já fui o pai chato. Eu acho que ainda sou. Eu acho que eu sou a mãe carente. Pois é, uma coisa assim. E aí até a gente falando sobre maternidade, paternidade, daqui a pouco a gente volta pra falar mais de carreira, mas queria aproveitar pra gente falar do show especial do Dia das Mães que você vai fazer esse ano. Isso. Que vai ser aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro também, mas queria que você me contasse o que você tá preparando, em relação a repertório, tem alguma coisa que você já possa adiantar pra gente? Esses shows já viraram uma tradição. Sim. Tanto o Dia das Mães como o Dia dos Namorados. Eu acabo incluindo na turnê. Agora, com a experiência mexicana, que começou em 2015, eu já divido turnês no México e no Brasil. Eu fiz uma turnê agora muito bacana, em 2022, que foram 18 cidades em 2 meses.
sendo que na Cidade do México foram 2 vezes, ou seja, foram quase 20 apresentações no total. E foi incrível. E no Brasil já comecei com a turnê do Nordeste, e a região Sul-Sudeste eu geralmente deixo para fazer nesse período, que é maio, junho, que tem essas festividades. E o interessante é que vai dar tempo, como é justamente em maio, 12 e 13 de maio, São Paulo e Rio de Janeiro. São Paulo vai ser no Tokyo Marine Hall, e no Rio de Janeiro no Quali Stage. E vai ser minha segunda vez no Quali Stage. Eu sempre fiz shows no Rio de Janeiro, mais para a região de Copacabana. E agora vai ser a segunda vez que eu vou fazer na Barra, que foi uma experiência, que a Barra é outra cidade, né? Outro município. E foi maravilhosa a reação, tanto que agora vai acontecer de novo. Eu estou revitalizando algumas músicas do início que eu fiz no primeiro CD, que nunca não foram tocadas em palco ainda. Estou preparando algumas músicas novas também com minha banda. Vou tocar a nova canção. Era isso que eu queria saber. Com certeza. Que ao vivo sempre tem um punch, sempre tem uma força diferente, né? Com certeza. Então, Best Part of the Show, com certeza, já está no repertório. Quero tentar fazer alguma coisa do Neil Diamond, estou querendo fazer Sweet Caroline, quero fazer alguma coisa da década de 90, do Luther Vandross, da Chaka Khan, e por aí vai. Algumas coisas diferentes, mas que estão sempre nessa linha que eu gosto de trabalhar, que são os clássicos ou os novos clássicos. Então, e como sempre vai terminar numa festa, que pode ser pro Dia das Mães, mas sempre o público é o mais heterogêneo possível. Entendeu? Com certeza. Tem pessoal de 30, pessoal de 8, 9. Eu tenho Onde foi, meu Deus? Acho que foi. Não sei se foi em Fortaleza. Isso acontece, fui em Fortaleza uma vez, acho que foi em Monterrey, no México, que tem assim uns fãzinhos jovens, uns garotinhos de 8, 9 anos de terninho e gravata. Que assim, bonitinhos! Acho engraçado. E queria até que você comentou assim sobre as apresentações, e aí eu fiquei pensando, né? Porque você já faz um tempo que você roda o mundo todo se apresentando só voltado pra música, mas muita gente já perguntou aqui pra gente, quando viu que você ia vir aqui e tudo mais, se você tem vontade também de continuar com os musicais, até com as novelas, ou se o seu foco agora tá mais 100% pra música mesmo. Eu costumo dizer que, ultimamente, sim. Eu comecei com música. Sim. Você estudou música na escola, eu estudei música. Eu comecei a ter contato com música nos Estados Unidos. Eu estava em escola pública lá nos Estados Unidos, com meus 8, 9, 10 anos. Então a música sempre foi o princípio para mim. Agora, com televisão, com cinema, com musicais, eu aprendi a ter outro viés, outra maneira de lidar com arte cênica e de desenvolver uma inteligência espacial diferente, mais alicerçada, entendeu? Então eu não consigo deixar de lado, eu não consigo ficar longe do musical. Recentemente a gente fez a Família Addams em 2022, exatamente 10 anos depois da primeira montagem que fizemos em 2012. Eu assisti a primeira e agora também. Foi? Tem até uma canequinha em casa que eu comprei da primeira vez quando eu fui criancinha. Que ótimo. Meu Deus, eu fui criancinha. Não, mas é que você falou 10 anos atrás. Eu também não era tão criancinha, mas... meu Deus. Não, parou. Tô brincando com você, amigo. Mas foi muito bacana porque... foram duas produções diferentes, né? A primeira produção foi americana, foi original americana, que teve na Broadway, do Elephant Theatre Group, e foi uma experiência fora do comum. E depois, 10 anos depois, foi com uma direção italiana. E é interessante você perceber como são as duas visões, as duas visões de uma mesma obra, feita por países e por culturas diferentes. Funcionou muito, eu não podia deixar de fazer. Sim. E ainda bem que Marisa Hort, minha querida, também entrou no projeto. O que é um pouco difícil é concatenar os horários do musical, o schedule, a agenda do musical com a agenda dos shows. Por exemplo, ano passado eu tive eu fui fazer uma pequena turnê no meio do ano e foi em abril.
eu me lembro que eu fui fazer o Auditório Nacional, que eram 10 mil lugares no México, e estava lotado. Foi uma experiência Emocionante sublime, mesmo, assim, né? é um dos principais. O Auditório Nacional do México, na Cidade do México, é o venue de maior número de vendas de ingressos no mundo. E foi um deleite ter feito esse show lá. Então eu falei, bom, não posso faltar, não posso deixar de ir. Eu ia fazer mais 3 cidades. Eu me lembro que eu fiz as sessões, aí eu tive que me ausentar. E eu ia fazer, acho que, sei lá, 2 semanas de turnê no México, no meio do ano também. Fui, eu falei, poxa, eu vou voltar, fazer as 2 sessões. Eu peguei um voo de volta da Cidade do México para cá, foi 9 horas de voo. Aí eu fiz 2 sessões no sábado, 2 no domingo, eu peguei um voo segunda e voltei para continuar a fazer os shows lá. Meu Deus! Que corrida, então foi... hein? Nossa, super puxado. Mas quem é performer, quem é artista sabe que é assim, quem fez novela e teatro na Globo sabe como é, a gente fazia isso direto. Só que eu não tinha que pegar 9 horas e meia de voo, né? Já era uma viagem. Rio-São Paulo já é melhor do que São Paulo, Rio e México. Cidade do México, que é mais perto você para Miami do que para a Cidade do México. É 2 horas a mais Cidade do México. Então, assim, ter esse... Para você conseguir aliar essas agendas é um pouco trabalhoso. Então chega um momento que sim, você tem que escolher, porque eu mesmo fico chateado quando eu tenho que faltar por um compromisso prévio, já agendado 6 meses antes, e meu público não vai me ver, que eu tenho um ciúme, uma possessividade com o meu público, assim, um pouco forte. O mesmo aconteceu com Sunset Boulevard, que eu também fiz com Marisa em 2019. Eu tinha recém-chegado da Rússia e a gente começou a fazer musical, mas tinha esses shows que eram compromissos previamente assumidos. Mas nos Estados Unidos, nos outros países, é normal o ator se ausentar por compromissos prévios. A maioria das pessoas aceita, aqui já está acostumada com isso. Outras nem tanto, outras ficam chateadas, mas vão assistir mesmo assim, enfim. Mas voltando à sua pergunta, já que eu fui tão prolixo, sim, eu gostaria de voltar a fazer. Adoro televisão, adoro fazer humor em televisão, mas isso tem que seguir essa... Tem que chegar um momento que seja tranquilo para fazer. Que a gente tem que fazer escolhas. Infelizmente, a gente não consegue fazer tudo, né? Pois é. E também tem que respeitar o nosso momento. Você, por exemplo, teve um momento que estava muito na televisão, muito no teatro, e agora você está em outro momento e tem que conciliar as coisas, mas tem uma prioridade também, né? Então tem que respeitar o que você está fazendo. Tá bacana e tá muito gostoso. Então, tá maravilhoso. Nossa, eu tô num momento assim que eu tenho mais tempo de ver minhas filhas, entendeu? Sim. Eu tô com uma agenda muito gostosa, muito agradável de shows, então tá tranquilo. Sim. E aí a gente fica também à espera de próximas músicas autorais. Isso. E vamos naquele show aí do Dia das Mães, com certeza. Fechado, dias 12 e 13 de maio, Rio de Janeiro e São Paulo. São Paulo e Rio de Janeiro. Muito obrigada, Daniel. Eu que agradeço, Adorei o nosso Rita. papo. Obrigada mesmo. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, mas continuem nos acompanhando e até a próxima.